Cara, o que eu demorei, procrastinei, relutei pra poder fazer esse vídeo é brincadeira. Porque eu nunca consegui, de fato, fazer as coisas que eu tinha que fazer. Sempre era deixando pra depois, 30 minutos depois. Não, daqui 10 minutos eu faço. Então daqui 20 minutos eu faço. Daqui meia hora eu faço. E sempre pulava, sempre pulava. Quando eu via já era de noite. Quando eu via, caramba, não vou fazer não, amanhã eu faço. E o amanhã nunca chegava. A gente sempre escuta isso. Procrastinar, eu acho que é o maior mal que perdura na minha geração e na que virá. Porque, claro que não são todos, mas é complicado. Você adia uma dor que você não quer sentir, um tempo que você não quer perder, ou um sucesso que você talvez nem queira ter. E procrastinar é difícil. A gente olha porque a gente não fez e se deprecia, se joga para baixo, fala: eu sou um lixo, eu não presto, sou inútil. E a gente nunca consegue realizar de fato o que a gente tem que fazer. Isso serve para qualquer coisa. 10 minutos, 10 minutos, às vezes é o que demora para lavar uma louça. Mas mesmo assim a gente reluta, reluta, reluta. E demora muito para fazer uma simples tarefa. E é claro, a gente está cansado, a gente só quer descansar, ficar deitado, mexendo no celular, scrollando. E quando a gente já vê, passou 1 hora. E a gente descansou. Aí a gente vai fazer, mas faz mal feito. Faz sem amor pelo que tem. Sem vontade. Mas... e ainda resmunga que tem que fazer. Acho que ser grato ao pouco que a gente tem, ou ao muito, ou ao nada, é o que faz a gente ter uma vida em paz. Bom, durante muito tempo eu procrastinei começar a me exercitar, começar a me alimentar bem. Mas uma coisa aconteceu que me fez acordar. A gente precisa entender, compreender o porquê de muitas coisas acontecerem para poder a gente dar início a uma nova etapa da vida. E uma coisa aconteceu lá em 2021 comigo. E parece que minha mente ela explodiu. Acendeu uma faísca. E eu falei: não, é agora que eu tenho que mudar. E eu entendi que eu precisava fazer o que eu tinha que fazer. Pelo meu bem e daqueles que eu amo. Eu bebia, fumava, fazia coisas de adolescente. Depende do adolescente também. Mas sempre... nunca soube para onde eu tinha que ir. O que eu tinha que fazer. Eu sempre pensei demais. A todo instante, todo momento eu pensava: o que é que eu vou ser? O que é que eu vou ter? E isso acabou comigo. Acabou comigo. Por muito tempo. Mas eu comecei a me alimentar bem, a treinar. E isso criou uma paixão muito grande em mim. Em me alimentar e me exercitar. E eu vi minha vida mudar muito. Eu comecei a entender sobre musculação, entender sobre nutrição e alimentação. Tive contato com profissionais incríveis
incríveis que me ajudaram a evoluir, tanto esteticamente, internamente e psicologicamente. E se exercitar não é só se mexer ou correr, fazer flexão, qualquer coisa do tipo, é se conhecer, é se conectar com você, é sofrer um pouco, mas para um bem incalculável para a sua saúde. E, bom, eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar pelos estudos, fui entendendo essa ciência, esse mundo, e hoje eu faço nutrição, mas não tá só em estudar, mas sim em viver, de fato. Não é fazer uma dieta e tal, não sei o que, não é isso. É sobre um equilíbrio perfeito entre o saber, o ser e o fazer. E desde que eu vivo a nutrição, minha vida tem sido muito melhor. Academia, levantar peso, treinar pesado, você se sente vivo. E a nutrição, ela me fez me aproximar ainda mais de Deus. Compreender a fisiologia, a bioquímica, a anatomia e entender que não tem como ter sido por acaso, nada. O Big Bang ele não pode ter feito isso sozinho. Cada detalhe, cada via, cada especificidade em diversas áreas do nosso corpo não pode ter sido por acaso. Deus fez tudo nos mínimos detalhes. Conhecer mais dessa ciência me fez saber que Deus é real, que não pode ter sido por acaso. É tudo tão específico, é tudo tão direcionado e me fez me apaixonar ainda mais pela nutrição. E eu conheci Jesus em outubro de 2024 e o aceitei na minha vida. E foi a decisão mais importante que eu tomei ao longo de 18 anos em toda a minha vida. Eu sei que idade, tempo, não significa vivência ou passar por certas frustrações, mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu tenho para viver, ou Deus sabe, e minha vida foi muito boa ao longo desses últimos anos. Mas eu descobri algo que preencheu todo o vazio que eu tinha. Todo o sentimento de estar perdido foi preenchido por uma pessoa, Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Deus entregou Ele para morrer pelos nossos pecados, assim como está aqui no banner do canal. E simplesmente eu pude desfrutar de um amor, uma graça incalculável, incompreensível. Eu nunca tinha sentido a felicidade, eu nunca tinha sentido uma felicidade tão grande e um sentimento de prazer e paz repleto de amor quando no dia em que eu aceitei Jesus. A caminhada é difícil, tem sido difícil,
mas não se compara com a felicidade que eu ganhei, o propósito de vida que eu achei. E isso é demais. Daqui uns dias eu vou me batizar. Esperei 1 ano e meio por isso. No começo era ainda meio incerto, mas depois eu vi que era real. Vivi coisas sobrenaturais. Na pandemia eu não acreditava em Deus. Eu era muito cético, realista, racional, de pensar que nada existia, que era tudo uma invenção. Mas quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu vi tudo mudar. Tudo perder o valor. E o batismo, ele significa nascer de novo. Se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, totalmente diferente. E eu esperei muito tempo por isso. Não que eu não seja, não que eu não tenha me tornado alguém novo em Cristo, mas de fato, a plena convicção de que agora é de verdade. Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que não mais ele vive, mas Cristo vive nele. Cristo vive em mim, ele fala. Tornar o nosso corpo uma plena habitação do Espírito Santo de Deus é surreal. É surreal. Eu não acreditava em nada disso. Nada disso. Mas quando eu vi o agir de Deus na minha vida, eu vi que era real. Eu vi que eu tinha alguém que se importava comigo e que muito antes de eu nascer já tinha uma vida traçada para mim e com um amor incondicional. E isso é surreal demais. Saber que indiretamente ou diretamente tem alguém que te ama mais que tudo nesse mundo. E que ama você também. Tem uma frase de um livro do Augusto Cury que sempre me fez pensar muito. Não diretamente relacionado a isso, mas eu busquei entender, eu busquei compreender. E aqui ele fala, no livro dele, A Inteligência de Jesus Cristo, com a edição dos 5 livros. Ai, eu amo isso. Muito bom. Que livro, que livros, né? Surreal. Ele fala, todo cientista é um indagador inveterado, um aventureiro nas trajetórias do desconhecido e um questionador de tudo que vê e ouve. Investigar com critério aquilo que se vê e se ouve é respeitar a si mesmo e sua própria inteligência. Se alguém não respeita a sua própria inteligência, não pode respeitar aquilo que acredita. Não deveríamos aceitar nada sem antes realizar uma análise crítica dos fenômenos que observamos. E eu fiz essa análise crítica, eu entendi, eu compreendi, eu pesquisei, mas até eu viver, até eu sentir e presenciar, foi algo que mudou completamente a minha vida. E agora eu sei que, mesmo sendo falho, fraco e pecador, que todos nós somos, tem alguém que vai sempre estar me esperando, de braços abertos. E ele te espera também. Porque
Agora eu tenho a plena convicção de que eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Fica com Deus.